Salve, salve! Bem-vindo mais uma vez ao canal Jornalista Arthur Almeida. Desde já eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like no vídeo, compartilha o vídeo, veja os outros vídeos, tem bastante vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. O Fala Sério de hoje vem abordar a sina do governo do estado do Rio de Janeiro. Quer saber mais? Então roda a vinheta. Fala sério. 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 A sina do governo do Rio de Janeiro é a justiça, é a honestidade. Dos últimos 10 governadores, desde que quando começou a redemocratização no Brasil com o fim do regime militar, 6 prestam depoimento à justiça nos últimos anos, prestam esclarecimentos à justiça nos últimos anos. Um continua preso e os outros com um X nas costas. Dos últimos 10 governadores, 2 morreram. Leonel Brizola, em 2004, e Marcelo Alencar, em 2014. Dos 8 que estão vivos, só 2 não tiveram problemas judiciais. Nilo Batista, que foi vice do segundo governo Brizola, e Benedita da Silva, que foi vice do governo de Antony Garotinho. Ambos assumiram o governo do estado porque o titular eleito desistiu do mandato, renunciou ao mandato para concorrer à presidência da República. Ambos cumpriram apenas o restante do tempo, digamos, regulamentar do mandato. Luiz Fernando Pezão, que assumiu como vice em 2014, após a renúncia de Sérgio Cabral, se enquadra em 2 pontos da nossa história. O primeiro, dos vices que assumiram o governo do estado. Assim como Nilo Batista e Benedita da Silva, após a renúncia do titular, Pezão assume o governo do estado e até então nada contra ele havia aparecido, tanto na imprensa quanto nas investigações da Justiça e do Ministério Público. Porém, na eleição de 2014, Pezão vence, assume o governo do estado e quase não termina. Apesar de termos tido nesse tempo a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, Pezão continuou chefiando o estado. Só que foi preso. Chegou a ser preso, não foi cassado. O seu vice Francisco Dornelles ficou num mandato temporário e o Pezão encerra o seu mandato. Wilson Witzel é eleito em 2019 com todo o discurso contra a corrupção e agora é mais um na mira da justiça. Junto de Cabral, Pezão e Witzel, que citamos, temos o casal Garotinho e temos Moreira Franco, que chegou a ser preso pela Operação Lava Jato. O estado do Rio de Janeiro padece há anos, porque por mais que os problemas com o casal Garotinho e o problema com Moreira Franco não tenha sido oriundo do seu governo do estado, eles passaram pela chefia do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, algo pode ter sido feito, algo pode ter acontecido. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós condenar, para isso existem as pessoas competentes. A gente traz um pouquinho aqui hoje dessa história, que de 1982, com o Brizola eleito, chegando na redemocratização do país em 1985 até 2020, o Rio de Janeiro foi governado por 10 pessoas diferentes, por partidos diferentes. Brizola, nos seus 2 mandatos, e Garotinho foram eleitos pelo PDT. Garotinho termina o seu mandato pelo PSB, partido pelo qual sua esposa foi eleita. Ela termina o mandato como PMDB, mesmo partido de Moreira Franco, de Sérgio Cabral e de Luiz Fernando Pezão. O PSDB tem como representante Marcelo Alencar. O PT, Benedita da Silva, vice, mas assume. E agora o PSC de Wilson Witzel e também do seu vice. Isso só nos dá uma resposta. Precisamos pensar na pessoa em que elegemos. Já foi o tempo de votar por partido. Já foi o tempo de votar por possíveis benefícios, ser obrigado a votar em alguém. Os tempos mudaram. O estado do Rio de Janeiro é um exemplo a não ser seguido.
São 6 dos últimos 10 governadores com problemas na justiça. São 6 dos últimos 10 chefes do executivo do Estado. Aquele que comanda a polícia, aquele que comanda a saúde, aquele que comanda a educação. O Rio de Janeiro regride. O Rio de Janeiro vai na contramão da evolução com esses representantes. A eleição de 2020 é municipal, mas é um exercício que a gente tem que começar de agora, da eleição dita menor. Mas a justiça da sua cabeça, da sua consciência tem que ser a mesma. O voto para o bem de todos. O voto para o bem comum daqueles que habitam, daqueles que trabalham na sua cidade. O Estado do Rio padece mais uma vez. Os problemas são resultantes, sim, dos seus governantes serem ruins, dos seus governantes não serem exemplos, não pensarem na população. Pode não ter surgido agora, pode não ter surgido no governo Witzel, mas ele, ao não ser diferente, ele, a não mudar as atitudes de um chefe do executivo estadual, compactua, dá força, dá margem para o crescimento das coisas ruins no estado do Rio de Janeiro. A gente fala do Rio porque está em foco, mas pode ser no Amazonas, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. O chefe da política é o povo. É o povo que vota. É o povo que coloca o seu representante no poder. Não tema o político. O político também não deve temer o povo, mas deve respeitá-lo pela confiança depositada e deve representá-lo. Os interesses não podem ser pessoais. Os interesses têm que ser naquele conjunto de cidadãos que o elegeu. Ah, alguns podem pensar, você está querendo muito de político que ele tenha consciência. Você está querendo muito de político que ele seja honesto. Não podemos generalizar. Há políticos que trabalham. Há políticos que sim, podem ser honestos. Há políticos que de fato não botam interesse, não fazem populismo, não canta a música para o público para que o aplaudam e nos bastidores faz a mesma coisa. Pode existir aquele cara que dá a sua cara a tapa, que bota a cara, que fala, que faz e acontece, e de fato ele seja aquilo. Mas pode ser aquele que fala e quando chega é simplesmente mais um. Isso acontece no Rio de Janeiro, mas que seja o exemplo a não ser seguido. Fala sério. 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 Fala sério.